Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e tem chovido mensagens aqui nos últimos vídeos que eu preparei de pessoas que querem sim investir em dólar, mas estão com muitas dúvidas sobre quais corretoras existem hoje, quais são as melhores, o que fazer. Então eu decidi montar agora um vídeo para vocês hoje, um guia bem completo sobre as 4 principais corretoras, as 4 principais alternativas de investimento para brasileiros no exterior. Um comparativo aqui completíssimo. Eu entrei em todos os sites dessas principais alternativas, li todas as letras miúdas e agora eu vou mostrar para você. E galera, eu vou mostrar só aqui as corretoras que são especializadas em brasileiros, né? Eu não vou pegar as corretoras norte-americanas que são para o público que fala inglês, né? Então, eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje. Quem tiver um passaporte brasileiro e quiser se tornar um cidadão global, ver o seu dinheiro investido, rendendo em dólar, vai conseguir através do vídeo que eu preparei aqui para você hoje com essas 4 grandes alternativas que existem. E eu já vou pedir aqui para o pessoal ir colocando na tela, então, quais são essas 4 principais alternativas especializadas em brasileiros. Aqui o logotipo da Nomad, o logotipo da Avenue, também o C6 Bank e também o Banco Inter. Essas 4 principais alternativas hoje. Inclusive eu preparei uma tabela aqui que a gente vai completar ela junto aqui nesse vídeo, com todos esses tópicos aqui, os principais pontos de cada uma delas, tá? E para deixar claro aqui, obviamente, em torno da transparência que eu tenho com vocês, eu tenho uma parceria junto com a Nomad, tá? Mas esse vídeo aqui não é uma propaganda da Nomad. Ele tem 2 objetivos claros aqui, tá? Primeiro, mostrar todas as informações de todas elas e aí você vai poder tomar a sua decisão, tá? Você pode escolher aquela corretora que você achar mais viável para você. Inclusive, eu até indico que você teste uma ou 2, pelo menos, né, para você ver qual a que você mais gosta. Não precisa concentrar toda a sua decisão em apenas uma. Acho legal abrir esse leque, testar um pouco cada uma delas. E o segundo grande objetivo desse vídeo é te mostrar o que eu estou fazendo, né? Porque é assim que eu faço sempre no canal Lucro FC, você me conhece. Eu só falo as coisas aqui para você que são interessantes para mim como investidor também e eu recomendo. Então eu vou te mostrar todas essas minhas decisões e as informações mais importantes, tá? E eu já vou logo compartilhando a minha tela aqui porque tem muita informação. Deu um trabalhão fazer esse vídeo aqui, tá? Mas vai ser muito bom. Então a primeira linha aqui da nossa tabela, o que é, né? O que são essas alternativas de investimento que a gente tem, porque isso ajuda muito a nossa decisão. Então vou começar falando aqui da Nomad, tá? O que é a Nomad? Vou entrar no site deles e a gente vai olhar junto. Então o site deles aqui, Nomad Global, ela é uma fintech brasileira, né? E aqui logo na tela a gente já consegue entender o que é a vida financeira global num único app e qual que é o grande objetivo deles aqui. São 3, na verdade. Viajar pelo mundo, comprar no exterior e guardar e investir nos Estados Unidos. Então aqui a gente já percebe qual é o core, qual é o core business, né? Qual o principal modelo de negócios deles. É justamente a vida global do seu usuário. Ele tem cartão para quem gosta de fazer muitas viagens, dá para fazer o câmbio dentro da própria plataforma, né? Então é banking, é cartão e também investimentos nos Estados Unidos. E isso tudo a gente consegue ver clicando aqui nessa seção de produtos. Então é uma conta global, um cartão internacional, transferências e câmbio, tudo dentro da plataforma e também os investimentos. Tem essa aba aqui com todas as nossas opções de investimento também. E descendo aqui um pouco mais na tela, né, vendo mais detalhes, a gente já consegue perceber o grande interesse, né, o modelo de negócio da empresa, né? Então tá aqui, ó, ela é aceita em mais de 180 países, né, esse cartão. A gente já percebe um pouco qual é o objetivo da empresa, né? É realmente ter uma vida global para os seus usuários, né? Então, para quem gosta de viajar, para estar em vários países, para quem gosta de fazer investimentos também, então tudo bastante completo como você está vendo aí na tela. Então agora a gente já vai começar a preencher a nossa planilha aqui juntos, tá? É uma fintech, então nessa parte de investimentos, qual é a parceira que faz toda a parte de custódia lá nos Estados Unidos? A Nomad tem parceria com a Drive Wealth, que é uma empresa norte-americana que tem toda a regulamentação para fazer esse tipo de serviço. E por que isso aqui é bem importante?
porque isso está nos Estados Unidos, tem toda a jurisdição norte-americana e isso traz muita proteção, né? Por exemplo, você vai ver daqui mais para frente que tem outras alternativas que não são hospedadas ali nos Estados Unidos, são, por exemplo, nas Ilhas Cayman, né? Que é um paraíso fiscal. E aí tem menos segurança. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos o mercado ele é bem rígido, né? Bem regulamentado. Então tem duas instituições que garantem isso, que é o SIPC e o FDIC, né? Que são praticamente parecidos com o FGC aqui no Brasil. Sabe, aquele seguro, caso dê algum problema com a instituição bancária, você tem seu dinheiro ressarcido. Eu vou colocar aqui na tela e a gente vai ver. Olha só, aqui no site da Nomad, logo de cara, eles já colocam isso, ó, construa o seu patrimônio no exterior e tenha assegurado os 500 mil dólares pelo SIPC, tá? Que seria parecido com esse FGC lá nos Estados Unidos. Então ele garante até 500 mil dólares em ativos lá nos Estados Unidos que você tiver investido, e também tem o FDIC, né, que é uma outra garantia, uma outra segurança, como eu estou colocando aí na tela, e nesse caso o FDIC garante ali até 250 mil dólares que estejam depositados na conta corrente. Então, você tem a segurança dos ativos que você tem e também do dinheiro que está na conta corrente. Por isso é um diferencial muito positivo essa parceria com a Drive Wealth, por exemplo, porque ela é sediada e regulamentada nos Estados Unidos. Isso traz bastante tranquilidade. E seguindo aqui na nossa tabela, uma outra vantagem, um outro destaque são os custos, tá? Então, o custo de abertura de conta na Nomad é zero, o custo de inatividade também é zerado, então você não paga nada por manutenção de conta. A corretagem para comprar e vender ações, REITs, né, que são os fundos imobiliários, enfim, qualquer ativo que você comprar lá, a corretagem também é zero. O valor mínimo de remessa é R$500, tá? Mas o valor mínimo para investir, comprar alguma coisa depois que você já fez esse câmbio, lá dentro do app mesmo, é apenas $1, ok? O valor de remessa, né, para fazer esse câmbio, mandar o dinheiro, transformar seu dinheiro em real para dólar, lá dentro da Nomad é entre 1% do valor que você mandar até 2%, né? Lá dentro eles têm uma espécie de programa de fidelidade. E isso é interessante, porque quanto mais você tem relacionamento com eles, ou seja, quanto mais dinheiro você vai mandando, você vai pagando menos, né? Ele se chama Nomad Pass, e aqui já está na tela, eu vou colocar para você ver, justamente essa parte do percentual da remessa, né? Então você vê aqui que fica entre 1% e 2%. Quanto mais dinheiro você enviar, aí vai tendo mais vantagens. Inclusive, tem outras vantagens lá, como por exemplo o Nomad Lounge, né, que é uma sala VIP no aeroporto de Guarulhos, enfim, muita vantagem que você consegue quanto mais relacionamento você vai tendo com a instituição. E um outro ponto importante aqui na nossa tabela é o Wire. O que é o Wire? O Wire é tipo uma transferência, como se fosse o TED aqui no Brasil, que você tem uma conta bancária e você quer transferir para outra. E por que isso é interessante também aqui na sua conta bancária nos Estados Unidos, seu dinheiro global? Porque às vezes você pode precisar fazer esse tipo de transferência. Teve uma vez que eu estava viajando para os Estados Unidos, eu comprei uma passagem de avião, né? E aí eu tive que trocar essa passagem. Aí eu entrei em contato com a companhia aérea e eles queriam reembolsar esse dinheiro para mim, né? E como que eu ia fazer isso se eu estava lá nos Estados Unidos? Então eu passei o número da minha conta global lá da Nomad e recebi, né, lá no meu app, e aí eu pude usar de outros jeitos, né? Eu poderia resgatar, poderia investir, enfim, poderia fazer o que eu quisesse. E aí o ponto importante é que essa transferência Wire aqui na Nomad também é zerada, né? Em outras instituições você vai ver que é mais caro. Então é bem competitivo aqui, os custos são bem baixos mesmo. E mais um ponto importante aqui também na nossa tela, o relatório de imposto de renda, tá? Eles têm, sim, e totalmente em português. Isso aí ajuda bastante, né? Porque tem outras opções que o relatório é em inglês e aí fica mais difícil. Aqui mesmo, dentro do site da Nomad, rolando a tela aqui até o final, a gente vê um campo específico de imposto de renda, então você vê que eles têm justamente essa preocupação, né? Porque é um mito. É um mito que tem por aí que declarar imposto de renda nos Estados Unidos é difícil, né? Na verdade, você declara tudo aqui no Brasil, mesmo tendo uma conta global, mesmo tendo investimentos nos Estados Unidos. Como o pessoal mesmo colocou aqui na tela, tem todos os relatórios mostrando aqui o passo a passo de como faz,
Tem vídeo também, ó, você abrindo sua conta lá na Nomad, você vai ter essas informações também disponíveis. É bem fácil, bem tranquilo. Mas agora vamos continuar com a nossa tabela aqui, as outras opções, as outras corretoras, enfim, as outras alternativas de investimentos no exterior que os brasileiros têm. A segunda que eu vou falar então aqui é a Avenue Securities, que eu já vou logo colocar aí na tela, né? Ela já mostra aqui que é uma instituição norte-americana, então ela tem sede nos Estados Unidos e no Brasil, é uma corretora, então o core dela, o principal dela é justamente essa parte de investimentos, embora ela também tenha o banking e também tenha cartão para utilizar em vários países. E como a gente está colocando aí na tela, há algum tempo atrás ela foi adquirida, né, a maior parte dela foi adquirida pelo Itaú, né, e a partir desse momento mudou-se muito a questão dos custos, né, acabou sendo um pouco mais caro investir aqui pela Avenue e a gente vai detalhar isso aqui agora. Clicando em custos, a gente vê aqui que eles têm dois planos, né, o Premium e a corretagem zero, só que só é 0,3 ordens no mês, né? E aí tem todas as outras especificações aqui de corretagens, custo de transferência, custo de câmbio, custo de inatividade, mas eu já coloquei isso aqui tudo na planilha e vou mostrar para vocês agora, tá bom? Primeiramente, né, qual que é a parceira de custódia lá nos Estados Unidos? A Avenue usa a Apex Cleaning, então é sediado nos Estados Unidos, tem as proteções todas regulamentares, como eu falei agora há pouco. Sobre os custos, então, por que ficou mais caro investir pela Avenue? Porque eles têm um custo ali, uma taxa de inatividade de 50 cents, ou seja, se você não comprar nem vender nada dentro da plataforma durante 3 meses, eles te cobram essa taxa, ok? Taxa de corretagem vai de $2,50 até $7,50, ou seja, isso aqui é para cada operação que você fizer. Se você fizer só 3 operações dentro do mês, ou compra ou venda de algum ativo, não tem corretagem. Só que a partir do 4º movimento que você fizer, vai tendo essa taxa aqui que muda de $2,50 até $7,50, ok? O valor mínimo de transferência, R$200. Valor mínimo de investimento, $5. A remessa também é um pouquinho mais caro, vai de 1,3 até 2,5 do valor do que você transferir, né? Então, do real que você transferir para dólar, cobra esse percentual. A transferência Wire, ela também tem um custo, né? Doméstico, lá dentro dos Estados Unidos, se for uma transferência dentro do próprios Estados Unidos, $8. Se for internacional, $14. E o relatório de imposto de renda, sim, totalmente em português, tem todas as informações que você precisa, tá bom? Então, essas são as informações da Avenue nesse momento aqui, super atualizado. E a gente já vai para a nossa próxima opção de investimentos, que é o C6 Bank. Vou compartilhar aí na tela também. Eles chamam de C6 Global Invest, tá? Só que lá é tudo separado, então renda fixa, ações, fundos, tudo bem separado, né? Eu vou colocar aqui depois as taxas para vocês verem, mas investir em fundos tem um jeito e uma taxa, investir em ações, ETFs, REITs e renda fixa, tudo separado. Mas já começando a nossa tabela aqui, o que é o C6 Bank, então? Ele é um banco digital. Isso daqui também é importante para a gente ver, né? Por isso que é tudo separado. Eles tiveram que fazer muitas parcerias. Um banco digital, ele tem essa característica de querer crescer muito, né? Tá querendo abocanhar um espaço, né? Só que lá é tudo muito separado. Uma informação que eu não gostei muito é que a parceria deles não é nos Estados Unidos, mas sim o C6 Bank Cayman, ou seja, está nas Ilhas Cayman, ok? Não tem aquela regulação e aquela proteção daqueles órgãos norte-americanos que eu expliquei no começo do vídeo, tá? Então, é um ponto de alerta que não gosto tanto. Eles tiveram que fazer várias parcerias, né, alguns fundos listados pelo Citibank, enfim. Você consegue sim investir, mas tem esse porém, né, não está lá nos Estados Unidos, como a gente mostra ver aqui nesses termos e condições de abertura de conta, tá aqui, ó, filial das Ilhas Cayman do C6. E quanto a esses custos, então? Como eu falei, esses custos todos separados, mas eu já fiz esse trabalho para você, coloquei aqui na tela, tá bom? Primeiro, custo de manutenção da conta, achei muito caro, $10 por mês, tá? Achei bastante caro, isso aí dá quase $120 por ano, né? Bastante coisa. Tem taxa de corretagem após 5 operações, que varia entre 25 cents
até 5 dólares. Valor mínimo para investir, 500 dólares, né? Também bastante alto. A remessa, apenas 1%. Tem taxa de wire, 8 dólares interno e 12 dólares internacional, e também tem relatório de imposto de renda. E por fim, vamos analisar o Banco Inter, que muita gente está falando sobre ele aí na internet, porque há pouco tempo agora eles estão investindo pesado nessa parte global também, já compartilhando aqui na tela, ok? Eles já deixam bem claro, esse aqui é um primeiro ponto, né? O que é o Banco Inter? Bom, ele é um banco, né? Ele é uma corretora já bem famosa aqui no Brasil, mas para os investimentos globais ele já deixa bem claro que é tudo pela Apex Clearing, ok? Então ele dá muito destaque logo na home que vocês estão vendo aqui, a plataforma Apex, né? Então eles deixam bem claro que eles precisam desse trabalho em conjunto para conseguir colocar em pé essa possibilidade para os brasileiros, né? Eu digo isso porque o Banco Inter ele quer estar em todos os campos do mercado financeiro, né? Eles até chamam de super app, né? Porque eles querem ter todos esses tipos. Quanto mais usuários eles trouxerem, melhor, e aí eles tentam colocar todo tipo de funcionalidade, né? Eu digo isso porque, no meu ponto de vista, eles não são tão especializados assim, não é o core, né? Não é o principal do modelo de negócios deles, a parte do investimento internacional, mas a gente vai falar sobre isso depois. Primeiro ponto, a Apex, né? A gente já mostrou que ela tem a segurança das instituições norte-americanas, né? Tanto o FDIC quanto o SIPC, ou seja, nesse ponto super tranquilo. E descendo aqui um pouco mais na tela, a gente consegue ver alguns pontos sobre custos, né? E aí eu vou colocar logo lá na nossa planilha novamente. Os custos de abertura e manutenção de conta são zerados. Corretagem também está zerada nesse momento. Valor mínimo para transferir 100 dólares, ou seja, mais ou menos 500 reais. O percentual da remessa, 0,99%. Eles baixaram aqui faz um pouquinho de tempo. Aí eu coloco uma atenção muito grande no wire, né? Por quê? Porque o recebimento doméstico, 200 dólares, e o recebimento internacional também 200 dólares. Uma taxa altíssima. Se você precisar fazer qualquer transferência, aí vai ser uma paulada, né? Um ponto aí de atenção no Banco Inter. E uma parte que eu tenho pesquisado bastante, vi vários comentários aqui na internet, é sobre essa parte de relatório de imposto de renda, tá? Por quê? Eles têm sim, mas por ter essa parceria com a Apex, é a Apex que faz esse relatório de IR. E aí vem tudo em inglês, tá? Então, o que eu consegui pesquisar na internet é que eles não têm tanta preocupação assim com o imposto de renda, com esses relatórios de imposto de renda com foco em Brasil. Eles têm, sim, só que dificulta um pouco a vida do pequeno investidor ali, que vai ter muito mais dúvida na hora de preencher. E eu acredito que isso acontece por quê? Porque não é o principal modelo de negócios do Banco Inter, né? Ele quer ter uma gama muito grande de alternativas, coloca preços, custos ali bem competitivos, mas não é o único foco da empresa, ok? Então as outras que eu mostrei aqui, elas têm mais foco nesse investidor, pessoa física do Brasil, por isso elas se dedicam mais até a essa parte que acaba sendo uma dificuldade que nós temos, que é o imposto de renda. Então, galera, essas são as informações mais importantes para você tomar sua decisão aí, qual a corretora que você vai usar. Investir em dólar hoje em dia é uma necessidade básica. E aí você tem essas opções que eu coloquei aqui na tela, deu um trabalhão para fazer, mas tenho certeza que isso vai te ajudar. Muito obrigado por ter ficado até aqui e dá uma olhada nesses outros vídeos que eu preparei para você. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.